Tronos são construídos sobre a violência. Mas quando o medo desaparece, a própria manada se torna a lâmina. Na aurora ardente, a derrubada começou. A revolta sangrenta. Quando os macacos se levantam contra seu rei. O sol nasce sobre as colinas rochosas do Serengeti, a primeira luz filtrando-se através da grama seca coberta de poeira vermelha. Ao pé da colina, mais de 30 babuínos se reúnem, formando um pequeno mundo barulhento, mas organizado. Eles são a manada Mavuno, uma das maiores da região, governada por Boro, um enorme macho alfa com pelagem cinza escura e uma velha cicatriz que percorre sua bochecha e pescoço. Boro já foi um símbolo de poder e medo. Cada rugido seu podia silenciar a manada, cada golpe de seu braço podia fazer um filhote aterrorizado cair de joelhos. Mas o tempo nunca se curvou a nenhum rei. A idade começara a desgastar as presas de Boro. Ele estava mais lento, mais impaciente e mais implacável. As fêmeas não o procuravam mais durante a época de acasalamento. Os machos jovens evitavam silenciosamente seu olhar, aguardando sua chance. Pequenas rachaduras começavam a se abrir na ordem que Boro havia estabelecido pela violência. O poder que ele detivera por tantos anos agora começava a se esvair. Em meio àqueles olhos semicerrados, havia um olhar diferente. Cano, o macho jovem, recém-adulto, ágil, teimoso e observando tudo em silêncio. Ele não rugia, não provocava, mas naqueles olhos havia algo que Boro havia perdido. Calma e sobriedade. Sempre que Boro se irritava, Cano ficava à distância, ajudando silenciosamente as fêmeas espancadas, compartilhando sua comida com os jovens. Ele não precisava gritar, apenas um pequeno gesto era suficiente para a matilha perceber a diferença. Em uma manhã quente, uma fêmea estava perto da margem do rio, e Cano se aproximou. Ela não se abaixou, nem recuou. Apenas um olhar, e a matilha parou.
Naquele instante, em meio ao cheiro de poeira quente e ao som do vento, o antigo poder foi desafiado pela primeira vez. Boro rugiu, saltando para frente. Uma nuvem de areia voou. Kano evitou a primeira mordida, contra-atacou com um chute forte e recuou. Sem mais ataques, era o aviso. A matilha silenciou. Então, quando Kano se virou, algumas fêmeas inclinaram a cabeça instintivamente, não por medo, mas por respeito. Aquele foi o primeiro momento em que a autoridade de Boro vacilou. Nos dias seguintes ao encontro, a matilha ficou estranhamente silenciosa. Não se ouviam mais uivos ecoando pelos penhascos, nem lutas cortavam o vento. Ninguém ousava falar abertamente, mas em cada olhar, algo estava mudando. Kano, que havia desafiado Boro, não buscou mais confrontos. Recuou para a borda da matilha, perto do riacho raso, onde havia apenas vento e grama baixa. De longe, ele observava não com os olhos de um usurpador, mas com os olhos de alguém que entendia que o poder devia ser semeado com confiança, não com garras. A princípio, apenas alguns machos jovens se aproximaram. Eles traziam pedaços de comida como forma de teste. Kano não mordia, não rugia. Ele apenas ficava sentado, assentia levemente e dividia sua porção ao meio. A refeição do desprezado se aquecia no frio da noite da floresta. Kano sabia usar algo que Boro nunca teve, em proximidade. Ele não apenas compartilhava comida, arrancava-os pelos parasitas das costas de seus companheiros babuínos, um ato que parecia pequeno, mas era o ritual mais familiar no mundo dos babuínos. Quando as mãos de Kano tocavam as costas dos outros, ronrões suaves ecoavam, o som da confiança. À medida que mais machos jovens se aproximavam, o círculo ao redor de Kano aumentava. A cada noite, seus rosnados se harmonizavam em um ritmo constante, como a batida do coração de uma nova matilha se formando no silêncio. Mas o poder,
por mais bem escondido que esteja, não pode permanecer oculto para sempre. O cheiro da mudança viajou mais rápido que o vento. Boro começou a sentir que algo estava errado. Certa tarde, o céu de repente ficou cinza cobreado. Um vento seco vindo do norte carregava uma nuvem de poeira vermelha, sinalizando a aproximação de uma tempestade de areia. Os macacos entraram em pânico, os filhotes choraram, as mães se agarraram aos seus filhotes em busca de abrigo. Em meio ao caos, Cano desceu do penhasco. Boro percebeu isso e rugiu furiosamente. Ele avançou direto para a multidão, levantando poeira. Cano não recuou. Os dois homens colidiram, o som da colisão ecoou. A força do golpe fez o corpo pesado de Boro balançar. A matilha se dispersou, os gritos de alegria interrompidos por trovões e vento. A luta durou apenas alguns minutos, mas para a matilha, pareceu o fim de uma era. Um rugido final ressoou, seguido de silêncio. Areia vermelha cobriu o corpo enorme e ofegante. No clarão do relâmpago, as pessoas viram sangue espalhado pelas rochas, e os olhos de Boro não tinham mais raiva, apenas o vazio de alguém que sabia que seu trono havia sido perdido. A matilha ficou em silêncio. Ninguém comemorou, nem gritos de alegria, apenas o vento uivando pelos penhascos. Cano permaneceu ali, peito arfando, sangue escorrendo pela lateral do corpo, mas seus olhos nunca se desviaram do corpo caído. Ele não o matou. Ele se afastou, deixando um hiato entre as duas gerações. Um hiato que o silêncio da matilha preencheu com sua decisão, o líder havia mudado. Ao cair da noite, Cano jazia sozinho na encosta rochosa, o vento frio soprando através de sua pelagem encharcada de suor. O poder havia chegado, mas dentro dele havia apenas um vazio.
Não havia ninguém para lutar, apenas uma pesada responsabilidade. Boro desceu a colina com dificuldade. Ninguém o deteve, ninguém o acompanhou até a partida. Apenas os abutres observavam de longe, negros contra o céu flamejante. No mundo dos babuínos, o poder nunca morre, apenas muda de mãos. Após a batalha, o vento cessou. Poeira vermelha caiu como cinzas, cobrindo as antigas manchas de sangue nas rochas. A respiração da matilha gradualmente se acalmou, depois diminuiu, depois se aqueceu. A encosta estava pontilhada com os corpos de babuínos descansando, não mais tensos como antes. As fêmeas sentavam-se juntas, limpando-se e removendo parasitas de seus próprios ombros. Os filhotes se agarravam às barrigas de suas mães, sonolentos e envoltos pelo cheiro de pelos, terra e vento. Os machos jovens deitavam-se de lado, de costas para os companheiros da matilha, para remover carrapatos, emitindo ocasionalmente rosnados suaves, o som da calmaria após a tempestade. Nada mais de rugidos ameaçadores, nada mais de ataques vistosos. Apenas o farfalhar de seus pelos, o som da respiração e o vento soprando pela grama amarela. Cano caminhava lentamente entre eles. Não gritava, não dava ordens. Apenas colocava no chão alguns pedaços de raízes de árvores que havia desenterrado naquela manhã, empurrava a fruta madura para a fêmea mais velha da matilha e, em seguida, deixava os filhotes se aproximarem, tocarem as mãos, tocarem os rabos. Cada pequena ação carregava a serenidade de quem entendia que o verdadeiro poder deve ser nutrido pela confiança. Sob seus passos, a matilha gradualmente retomou seu antigo ritmo de vida, mas mais pacífico e unido. Uma nova ordem havia se formado, não mais baseada no medo, mas na proximidade e no compartilhamento. Então, a fome se manifestou. A princípio, era apenas um leve estrondo na tarde quente, mas aos poucos foi ficando mais nítido à medida que o cheiro de sangue da batalha era levado pelo vento, deixando para trás o gosto seco de pedras e grama. Os olhares se cruzaram, em expectativa. Cano se ergueu sobre a rocha baixa, observando a manada. Com um chamado curto e profundo, todos saltaram imediatamente.
A manada deixou a colina rochosa, desceu a encosta gramada, formando uma fila com 2 machos jovens à frente como batedores, as fêmeas carregando seus filhotes no meio e o mais velho na retaguarda, sem nunca desviar os olhos dos arbustos. Mas aquela pequena quantidade de comida era suficiente apenas para encher o estômago, não o bastante para suportar o calor do sol da tarde. Cano ergueu a cabeça e inspirou profundamente. O vento carregava o aroma do colostro, o doce cheiro típico de presas jovens. A fome fez seus olhos brilharem e, com um simples olhar, a formação da manada se fechou, acelerando o passo. Cano endireitou a cauda, balançou a cabeça levemente e o sinal de silêncio se espalhou imediatamente. Os jovens machos entenderam que o chamado da caça estava começando. Cada passo no chão era apenas um pequeno farfalhar, os olhos se arregalaram, as pupilas se contraíram para captar melhor a luz. Em meio à grama amarela, uma mãe e seu filhote de antílope caminhavam juntos, bem distantes da manada. O instinto fez com que ela virasse a cabeça, pressentindo o perigo. Todo o grupo de macacos prendeu a respiração. Uma fêmea sem o filhote avançou para assustá-lo, fazendo com que o filhote de impala corresse à frente. A oportunidade surgiu num piscar de olhos. Cano acelerou, sua investida precisa e poderosa. A areia voou, o corpo da presa ficou preso no chão seco, debateu-se apenas algumas vezes e depois ficou imóvel. Ninguém no bando correu para reivindicar a porção. Todos ficaram parados, esperando. Cano olhou em volta, certificando-se de que ninguém mais viesse brigar, e então deu um pequeno passo para trás. A fêmea avançou primeiro, arrancou a parte mais macia da carne, mastigou lentamente e então a empurrou para os filhotes. Em meio ao som suave da mastigação e ao cheiro quente da carne, os filhotes emitiram pequenos gritos. Todo o bando parecia sorrir com os olhos. Depois de tantos dias de fome, o sabor da carne fresca não era apenas comida, era prova de que o bando havia sobrevivido, de que um novo começo havia surgido. Os estômagos vazios se sentiram aliviados. A refeição terminou rapidamente, como uma regra de sobrevivência no campo aberto.
Contra o céu branco e ensolarado, 2 abutres começaram a circular no alto. Cano ergueu a cabeça para olhar, sua cauda baixou levemente, um sinal para recuar. O bando rapidamente deixou o pasto, movendo-se em ordem em direção à colina rochosa. Ao longo do caminho, Cano parou várias vezes, deixando os filhotes praticarem a escalada de pedras baixas e o salto sobre fendas no chão, como uma primeira lição de como caminhar em grupo. Quando o pôr do sol chegou, os últimos raios de sol tingiram de vermelho as acácias ao longe, e o bando de Mavuno se reuniu no topo da antiga colina, deitados juntos, quietos sob o céu roxo escuro. Quando o sol se pôs completamente atrás das colinas, o bando de Mavuno finalmente parou em uma terra estranha, onde o vento carregava o cheiro de umidade e terra misturado com o cheiro de folhas em decomposição. Após uma longa jornada, os filhotes saíram correndo primeiro, brincando na grama alta, pulando sobre pedras baixas como se esquecessem toda a fadiga. Seus chiureios se misturavam ao som do vento, tornando o ar da tarde mais suave. Cano observava de longe, com os olhos calmos, mas ainda alertas. Conforme a escuridão gradualmente engolia as pequenas penas, o vento mudou de direção, trazendo um cheiro estranho. Sons de farfalhar começaram a ecoar da floresta abaixo, depois silenciaram como se algo estivesse à espera. Os Mavuno acabaram de encontrar abrigo, mas não sabem que esta terra pertence a outra pessoa há muito tempo. Ao longe, nuvens escuras começam a se formar no horizonte. Pássaros migratórios voam contra o vento. Parece que a natureza também pressente o que está por vir. Nesse momento, Cano levanta a cabeça e olha para o horizonte, onde as pradarias se estendem infinitamente. Não é apenas uma terra nova, mas também um desafio que ele nunca conheceu, liderar uma manada que outrora se rebelou contra seu próprio rei. Naquela noite, o vento já não está calmo. E à frente, a jornada dos babuínos está apenas começando, onde cada passo pode trazer o perigo que espreita na escuridão. O que você acha que aguarda os Mavuno nesta terra estranha? Deixe suas previsões na seção de comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para assistir ao próximo episódio, quando a noite revelar quem realmente é o dono da Terra.
Leopardo, o predador silencioso. Lá, no vasto mar de grama, uma sombra passou. Nenhum som. Nenhum vestígio. Apenas um par de olhos amarelos brilhantes brilhou na escuridão e depois desapareceu como se nunca tivesse existido. Não era um leão, nem uma chita. Não rugiu nem precisou mostrar sua força. Mas todos os seres vivos nesta terra o conheciam sua presença silenciosa e poderosa. O leopardo africano, mestre da camuflagem, caçador solitário e personificação da arte suprema da sobrevivência. Não precisava de matilha. Não precisava de parentes. Em silêncio absoluto, traçava linhas invisíveis entre a vida e a morte. Cada passo era uma tática. Cada ataque era o fim. Ninguém o via, mas ele sempre estava lá, como um fantasma da savana, guardando silenciosamente os segredos mais antigos da natureza. Seu nome é Cilia, em homenagem ao santuário de vida selvagem onde nasceu, na área de Cilia, na Tanzânia, uma terra selvagem à beira do Serengeti. Cilia não é uma lenda, nem uma governante, ela é apenas uma entre centenas de leopardos que vivem escondidos entre as árvores esparsas e os arbustos altos. Mas ela tem tudo o que representa esta espécie: silêncio, flexibilidade e um espírito interior feroz, sempre observando, sempre esperando. Cilia é uma leoparda adulta, ela está no auge da vida. Em seu corpo, a pelagem amarelo clara salpicada de flores pretas não é apenas bela, mas também a camuflagem mais perfeita que a natureza já criou. Graças a isso, ela pode ficar a poucos passos de sua presa sem ser detectada. Os olhos de Cilia eram de um amarelo profundo, não os olhos frios de uma assassina, mas olhos que aprenderam a olhar o mundo em silêncio, em espera, em cálculo. Na luz fraca do crepúsculo na savana africana. Os últimos raios do dia brilhavam através das esparsas acácias, tingindo os campos de grama seca de amarelo dourado, aguardando a estação das chuvas.
Um vento suave soprava, trazendo poeira e o cheiro pungente de folhas podres. Tudo parecia estar em repouso após um dia quente, mas escondida sob aquela camada de paz, uma perseguição começava silenciosamente. À sombra de um arbusto baixo, Cilia, uma leoparda adulta, jazia imóvel. Seu corpo inteiro pressionava o chão, como se derretesse no solo marrom dourado. Mas aqueles olhos entreabertos não descansavam. Estavam atentos, constantemente esquadrinhando os menores movimentos no espaço, como um radar biológico precisamente programado para caçar. A cerca de 70 metros de distância, uma manada de impalas fêmeas pastava tranquilamente. Foram pegas de surpresa, um erro fatal. Na orla da mata, onde muitas espécies evitam predadores, Cilia era especialista na arte da furtividade. Leopardos não caçam em matilha. Não há reforço. Cada perseguição, cada ataque é uma aposta pela sobrevivência. Um pequeno erro, um galho quebrado, um passo em falso, uma mudança no vento. Pode significar a perda de uma refeição e, com isso, dias de fome. Cilia começou a se mover. Cada passo era surpreendentemente lento. Apenas alguns passos por minuto, seu corpo mal emitia um som. Ela rastejou com o vento, evitando ser detectada pelo seu cheiro. A grama alta mal cobria seu corpo listrado, perfeito para uma emboscada preparada por instintos de milhões de anos de evolução. A distância foi encurtada para apenas 25 metros. Cilia parou. O espaço estava tenso como uma corda. Apenas alguns segundos. Cada salto encurtava a distância significativamente. Uma última corrida, e ambos os corpos rolaram para o chão. Nenhum rugido. Nenhum aviso. Apenas silêncio e precisão mortal. Os dentes de Cilia estavam presos ao pescoço de sua presa. A pressão de sua mordida, forte e firme, abafava qualquer som do infeliz antílope. A tempestade passou. O silêncio retornou. Cilia se levantou, observando silenciosamente os arredores. Nenhuma hiena. Nenhum leão. Nenhum humano.
Mas ele sabia que a vitória não havia acabado. Na savana, matar uma presa era apenas metade da batalha. A outra parte, defendê-la de predadores mais fortes, não era menos cruel. Leopardos não podiam revidar contra leões ou hienas. Mas eles tinham algo que os outros não tinham: agilidade e habilidades magistrais de escalada. Cilia segurou o corpo do impala pelo pescoço, usando os ombros e as patas dianteiras para arrastá-lo em direção à base de uma grande acácia. Um galho horizontal se estendia por cerca de 3 metros de altura. Com força notável, em poucos minutos, ela arrastou seus despojos até o topo da árvore, onde estavam absolutamente seguros, fora do alcance de qualquer ladrão de corpos. Nos galhos, Cilia começou seu banquete, na sombra fresca, com o vento farfalhando entre as folhas imponentes. O que torna os leopardos diferentes não é sua força ou velocidade. Não é sua capacidade de lutar por território, ou seu rugido ecoante. É sua capacidade de desaparecer. Sua capacidade de existir mesmo quando ninguém sabe que eles existem. Na natureza, onde a morte espreita a cada passo, os fortes não necessariamente vivem muito. Aqueles que sabem se esconder são os que sobrevivem até o fim. Mas Cilia não governa apenas a Terra. Ela é uma artista da terceira dimensão, o céu. Com sua incrível capacidade de escalar, o leopardo pode subir em uma árvore alta em questão de segundos. Os galhos se tornam um local para descansar, observar e também para esconder presas das mãos gananciosas de animais maiores, como leões, hienas ou chacais. É um lugar onde outros não conseguem alcançar. É um lugar onde Cilia come em paz, sozinha, como sempre existiu. É de manhã cedo, o orvalho ainda paira sobre a grama, o espaço é tão silencioso que se pode ouvir claramente o som das asas de um pequeno pássaro pousando. No mato, Cilia jaz imóvel, seus olhos acompanhando cada movimento de um jovem antílope que acaba de deixar o rebanho. É o momento dourado. Sem vento. Sem som. Sem ser detectado. Um salto, tão rápido quanto uma flecha disparada da corda de um arco. Os músculos sob o pelo listrado se movem perfeitamente. Em poucos segundos, o antílope desaba em uma mordida fatal no pescoço. Cilia não ruge.
Ela apenas respira fundo, segura sua presa em silêncio e começa o processo de arrastar o corpo em direção a uma árvore, um lugar familiar e seguro. Mas desta vez, ela não estava sozinha. À distância, ouviu-se um grito agudo, seguido de outro. Sombras menores e mais rápidas se aproximavam. Eram cães selvagens africanos, grandes caçadores táticos de matilha, especialmente bons em farejar sangue. Cilia fez uma pausa. Seus olhos se voltaram rapidamente na direção do som. O vento havia mudado. Ela sabia, e o cheiro de sangue e o seu próprio cheiro haviam sido detectados. Os 3 primeiros cães selvagens avançaram como flechas. Não hesitaram. Não temeram. Porque, em número, sabiam que tinham vantagem. O leopardo era um caçador solitário e, em um jogo de números, não tinha chance. Cilia rosnou suavemente, um som raro que ela emitia, não para ameaçar, mas para alertar. Mas os cães não recuaram. Eles circularam, dispersando-se, encurtando a distância. Ela não tinha tempo. Não podia puxar a presa para cima da árvore. Não podia lutar contra a matilha sozinha. Em uma fração de segundo, Cilia decidiu soltar a presa e pular para cima de uma árvore próxima. Ela escolheu viver. Sob a árvore, ouvia-se o som de carne sendo rasgada. Os cães selvagens avançavam, lutando freneticamente por cada pedaço de carne. Era um banquete indesejado, mas ninguém conseguia pará-lo. Lá no alto, entre os galhos, Cilia permanecia imóvel, respirando pesadamente. Seus olhos não expressavam arrependimento, mas aceitação. Neste mundo, os melhores nem sempre ganham o prêmio final. E o leopardo entendia isso melhor do que ninguém. A vida na savana não começa com um rugido, mas com uma brisa suave que carrega um aroma invisível. É o sinal silencioso da leoparda fêmea, sinalizando a chegada do cio. Cilia, como todas as outras fêmeas adultas da espécie Panthera pardus pardus, deixa seu aroma nos troncos das árvores, nas pedras e em cada trilha por onde passa. Sem barulho. Sem demonstração. Mas aqueles que são observadores o suficiente saberão que uma nova vida está esperando para se formar. De um território mais distante, um leopardo macho recebe o sinal. Segue o cheiro, cruza a fronteira, aproxima-se com a cautela de quem sabe que um leve rosnado pode ser um ataque. Leopardos não travam batalhas de acasalamento como leões. Aqui, a escolha é da fêmea. E Cilia sabe disso muito bem. Ela só aceita quando se sente segura, quando o macho não é ameaçador, nem agressivo.
O processo de acasalamento, se bem sucedido, dura vários dias, repetido dezenas de vezes, curto, silencioso, sem compromisso. Então o macho vai embora, como se nunca tivesse estado ali. E Cília, sozinha, continua o velho ciclo, caçar, esconder-se, mover-se. E mais desta vez, uma semente de vida brota dentro dela. Três meses depois, numa manhã tranquila após uma noite de chuva, sob uma árvore discreta no meio de uma terra desconhecida, nascem três pequenas criaturas. Olhos ainda não abertos, ouvidos ainda não ouvindo, corpos flácidos e completamente dependentes da mãe. Nenhum som de alegria, nenhuma ajuda. Só existe Cília, e o instinto maternal está escrito em seu sangue. Os primeiros dias são um período de vida ou morte. Cília mal sai do ninho. Ela jejua, saindo apenas por algumas horas para caçar pequenas presas, o suficiente para se alimentar e produzir leite, mas sem ser muito arriscado. Cada vez que ela sai do ninho, é uma aposta. Cada vez que ela retorna tarde, um filhote pode desaparecer nas garras de hienas, cobras, abutres ou até mesmo outros leopardos machos. Quando os filhotes começam a abrir os olhos e aprender a engatinhar, Cília começa a ensiná-los, passo a passo. Ela não precisa falar. As lições de sobrevivência são transmitidas por meio de ações em ficar imóvel sob o vento contrário, rastejar perto do chão, observar no escuro. A cada caçada bem-sucedida, ela os deixa cheirar. A cada falha, ela os deixa lembrar. Não se trata apenas de proteção, mas de preparação. O período de amamentação dura até 18 ou até 24 meses. Durante esse tempo, Cília não abandona seus filhotes. Cada vez que ela move o ninho, ela segura cada um na boca, tão levemente quanto uma folha seca de grama. Sempre que ouvia um barulho estranho, avaliava o perigo e estava pronta para dar tudo para proteger aquelas pequenas criaturas. Em uma tarde tranquila, quando o calor havia diminuído e as sombras das árvores se estendiam pelo chão rachado, Cília deixou o ninho para caçar. Os filhotes eram mais velhos, conseguiam rastejar e se esconder, mas ainda não eram fortes o suficiente para se defender. Ela precisava de comida, não apenas para se alimentar, mas também para manter seu suprimento de leite, que estava diminuindo. A viagem demorou mais do que o normal. A presa era difícil de alcançar e Cília teve que viajar mais. Quando retornou, carregando o corpo de um pequeno antílope, a visão diante de seus olhos a fez parar imediatamente. O ninho estava revirado. 2 dos 3 haviam desaparecido.
Apenas um filhote jazia ofegante, com o corpo coberto de arranhões e a respiração irregular. Havia um cheiro distinto no chão de um leão macho. Nenhum rugido. Nenhum pânico. Apenas uma mudança nos olhos. Três dias depois, ao amanhecer, Cília aproximou-se de um pequeno grupo de leões na orla da floresta, onde uma leoa havia deixado seus filhotes para caçar. O vento mudou de direção bem a tempo. Cília aproximou-se silenciosamente, escondida entre os arbustos espinhosos baixos, desaparecendo lentamente no fundo. Apenas um filhote, com algumas semanas de idade, dormia no chão, com a barriga subindo e descendo conforme a respiração. Cília não hesitou. Um ataque rápido como um raio. Nenhum grito. Nenhuma resistência. Tudo acabou em segundos. O leopardo, um eremita por natureza, não viera caçar comida desta vez. Desta vez, era para retribuir o favor. Algumas horas depois, Cília retornou ao ninho. O filhote restante estava morto. Não houve funeral. Nenhum arrependimento. Apenas uma silhueta que desapareceu silenciosamente nos arbustos, como se nunca tivesse existido. Na natureza, não há justiça. Há apenas consequências. E, às vezes, o leopardo, que se esconde nas sombras, deixa uma marca profunda de dente na cadeia alimentar aparentemente estabelecida.